Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Amarildo Silva e já estamos chegando com a live do Futebol do Norte. E obrigado para você que prestigia o nosso programa de segunda a sexta-feira. Nós estamos falando ao vivo aqui da capital do Amazonas. E, claro, nós vamos destacar tudo a respeito do Futebol do Norte. Deixa eu ajeitar aqui, só ajustar a minha câmera, pronto. Porque nós vamos conversar agora com o nosso convidado de hoje, que é o Jorginho Macapá, que jogou no Clube do Remo, jogou no Paysandu, foi campeão brasileiro pelo Paysandu e pela Tuna Luso brasileira. Vamos lá colocar aqui o professor Jorginho. Jorginho Macapá, muito boa tarde, obrigado por atender o Futebol do Norte, tá bom? Tudo bem contigo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Amarildo, boa tarde a todos aqueles que estão ligados nesse programa, que eu tenho certeza que vários colegas da gente, amigos, né, ligados ao futebol, e até aqueles que não são ligados ao futebol, com certeza estão prestigiando essa live, que acredito eu que vai ser bastante produtiva aí, e iremos falar um pouquinho da nossa experiência, e mandar um abraço aí para o nosso pessoal, que eu tenho familiares aí em Manaus também, que eu tenho certeza que estão ligados. Ah, tá certo. Tu chegasse a jogar aqui em Manaus, quando vestiu a camisa, por exemplo, do Paysandu, que tu fosse campeão do Clube do Remo, da própria Tuna, ô Jorginho? Sim, nós jogamos aí em 91 pelo Paysandu, né, contra o Rio Negro. Eu fiz até um gol nesse jogo, mas naquela altura foi desmarcado, né? Nós empatamos com eles aí dentro, mas conseguimos a classificação também para o Campeonato Brasileiro de 91. A propósito, eu quero agradecer ao Rosivaldo Nascimento, meu amigo Rosivaldo Nascimento, que proporcionou o contato com o Jorginho. Ele disse: Amarildo, eu tenho um aqui, foi jogador, foi campeão pelo Paysandu, pela Tuna. Eu queria saber se te interessa. Rapaz, deixa de conversa, me mande logo o contato dele, que aí eu vou fazer o contato, né? Vamos ver se eu... Então, eu quero agradecer o Rosivaldo, tá? Rosivaldo tem me ajudado muito com personagens aí do estado do Amapá que escreveram a história do futebol da região norte. Apresentar para o Jorginho o Futebol do Norte. O Futebol do Norte existe há 16 anos, Jorginho. Há 16 anos nós falamos 98%, 99% do conteúdo do Futebol do Norte é dos 7 estados da região: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e o estado de Tocantins. Claro, a gente fala, tem um quadro lá, na verdade, um link chamado Giro pelo Mundo, mas a nossa proposta do site, das redes sociais, é falar do futebol da nossa região e trazer a realidade para o público, principalmente o público mais jovem, que, se não pesquisar no YouTube, dependendo do clube, é claro, talvez não encontre alguma coisa. Jorginho, você começou a jogar, tu é amapaense mesmo, tu começou a jogar aí ou lá no Pará? Na realidade, Amarildo, eu comecei a jogar aqui em Macapá, né? Tive passagens boas, graças a Deus, pelos clubes daqui. Iniciei praticamente jogando pelo Guarani, mas fui para o Trem, que foi um clube que nos deu oportunidade direto, né? E participei. Eu esqueci até de colocar aí também que a gente já parando, tanto eu como o Thiago, na volta, em 92 nós fomos campeões pelo Ipiranga e campeão pelo São José em 93, né? Mas eu, graças a Deus, tive passagem nos clubes aqui. Na realidade, os clubes, eles eram clubes que pessoas ligadas mesmo, sabe, aquelas fervorosas, aqueles torcedores antigos, nos davam o maior apoio. E até hoje, né? Eu acho que a gente está nessa lida, buscando até pelo reconhecimento, não praticamente nosso, que a nossa história ela já diz, mas dá ênfase também ao trabalho de vocês, que é um trabalho excelente, porque é muito bom pelo seguinte, porque muitos atletas que saíram daqui, eles não têm um reconhecimento, a não ser que tenham jogado lá em Fluminense, Vasco, tal, esses clubes de lá. Então, a gente teve essa oportunidade de sair, mas não tem aquele reconhecimento todo, principalmente das pessoas que são ligadas aqui ao Futebol do Norte, né? Como é o nome do programa.
Perfeito. Olha, eu quero agradecer a audiência do meu amigo Cláudio Menezes, em Vale do Paraíso, Rondônia. Obrigado pela audiência. Ele está cumprimentando o Jorginho, está mandando um abraço para você, Jorginho. E o André Gonzaga Rodrigues. O André Gonzaga, ele é um brasileiro que mora e trabalha em Portugal. Jorginho, como foi o início da tua carreira, Jorginho? Tu começasse na tua posição de origem? Comecei na minha posição de origem. Eu comecei como ponta esquerda e, inclusive, participei da seleção do Exército, né, aqui na época, como ponta esquerda. Fui para o trem como ponta esquerda, fui para a Tuna como ponta esquerda também, que a gente chamava ponta esquerda na época, né? Hoje já está um pouquinho diferenciada aí essa posição, o nome, né, que praticamente, e a gente jogava mais aberto ali, aquela situação se concretizava como um ponta mesmo. E os clubes que eu passei, né, aí quando joguei no Remo 88, 89 e 90, aí veio o Carlinho Silva, o que faleceu, se eu não me engano, no ano passado, que era ex-treinador do Flamengo, e, aliás, diga-se de passagem, foi um grande volante, um grande jogador, ídolo lá do clube do Flamengo, né, no caso, e ele viu a facilidade que eu tinha de sempre fazer o quarto homem no meio de campo, e quando o finado Luizinho das Arábias morreu, aí ele me efetuou como meia esquerda mesmo, e até hoje eu jogo na meia esquerda. Aliás, nas peladas. É porque eu bato as minhas peladinhas ainda não parei. Aí na meia também. Tu fosse campeão brasileiro pelo Paysandu também. Qual foi o elenco que você particularmente teve mais êxito? Foi na Tuna, onde você foi campeão, também brasileiro? Foi no Paysandu ou vestindo a camisa do Clube do Remo, onde você chegou a conquistar, se não me engano, 2 campeonatos estaduais, um bicampeonato? Isso. Não, Marildo, na realidade, na Tuna, praticamente a gente era reserva, né? Tinha aquele time A, time B e time C, que antigamente a gente chamava, né? E eu tinha chegado lá e não tinha. O Thiago já era titular nessa época, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu ser campeão também. Aí já a minha trajetória já foi. Eu tive uma passagem lá no Sport Recife. Quando eu voltei, aí joguei praticamente em Belém também, num clube pequeno chamado Inhamada, e que foi uma vitrine para os clubes grandes, né? Que nós tínhamos um diretor nessa época. Graças a Deus ainda é vivo, o doutor Roberto Macedo, então sempre foi uma pessoa que apadrinhou muitos jogadores. Eu digo apadrinhou, foi os que ele levava os jogadores daqui do estado, né? Juntamente com o saudoso Fernando Oliveira também, que era treinador, e nós tivemos essa oportunidade, mas onde praticamente eu brilhei mais foi em Remo e Paysandu. Fui campeão em 89 pelo Remo, bi em 90, e depois eu fui para o Paysandu, fui campeão brasileiro da segunda divisão em 91. Tu sofreu alguma pressão ou alguma cobrança nessa transferência de um rival para o outro? Não tem como não sofrer. Pode ser o melhor jogador que tiver lá, a gente tem, mas só que existe um porém, Amarildo. O respeito que a torcida tem por nós. Porque é assim, sempre quando a gente vai para um clube, ou seja no nosso trabalho hoje diário, o que você está fazendo, você tem que dar o seu melhor ali onde você está. E eu sempre procurei dar o melhor onde eu era contratado, tudo. Hoje, praticamente, eu sou CEDEL, eu sou o gerente lá do Estádio Zerão, e eu procuro dar o meu melhor ali, juntamente com a nossa equipe, logicamente, que não é só eu, ninguém trabalha sozinho, e eu quero até mandar um abraço, que eu tenho certeza que tem pessoas de lá também que estão assistindo, porque eles são dedicados mesmo, entendeu? Então, era assim, eu saí do Remo, inclusive, Amarildo, quando eu fui para o Paysandu, fui eu que tirei o Remo da segunda, de seguir em frente na caminhada do título de 91. Eu fiz o gol de peito, né? Mas eu recebi tanta crítica dos remistas, tu és traíra, tu é isso, é o linguajar do futebol, né? Mas é isso. A gente pode falar. Em particular, hoje você jogou numa época que a Tuna brigava no cenário nacional, né? A Tuna hoje encontra muita dificuldade de sair da segunda divisão. Esse ano vai ser muito mais complicado. Serão 18 clubes disputando
a segundinha, 2 novos clubes, eu até publiquei no Futebol do Norte, do Caeté. O Caeté, que é uma dissidência de um dirigente do Bragantino, lá de Bragança, fundado ano passado, Jorginho. O clube foi fundado ano passado, em fevereiro, se profissionalizou dia 20 de junho desse ano, e hoje já anunciou a aquisição de um terreno de 200 mil metros quadrados, onde vai ser o seu centro de treinamento. Mas eu não queria falar do Caeté, eu fiz apenas esse registro por conta da segundinha. Você que jogou na Tuna, e ex-jogadores, amigos seus da época, você chega a conversar, incomoda vocês ver a Tuna na situação que se encontra e que vem passando nos últimos anos? Com certeza. Inclusive, nós participamos também do Supermaster, do Master, da Tuna, né? No ano passado, nós tivemos a oportunidade de jogar lá no Francisco Vasques, e nesse decorrer, nesse caminhar, sempre a gente conversa, a gente fala, porque, Amarildo, na realidade, a Tuna era que fomentava Remo e Paysandu. Tanto é que quando nós fomos campeões paraense, o Remo foi bicampeão paraense, praticamente 80% do plantel ele era estadual, né? Ele era da origem, ele era da terra. Paysandu a mesma coisa, vinham pouca gente, né? Logicamente, quando o treinador vem do eixo Rio-São Paulo, ele traz os seus jogadores, né? Como o seu Joel trouxe alguns jogadores, diga-se de passagem, jogadores que também vieram para contribuir, porque tem jogador que vem só para passear, mas esses realmente vieram e agregaram valores, se dedicaram, até porque nós que somos considerados prata da casa, a gente não deixava barato isso não, o pessoal está vindo lá de fora, vamos dar o nosso melhor aqui também. Tanto é que no Paysandu praticamente não tinha reserva, o plantel era um que saía um da posição, entrava da mesma posição, chegava lá, dava conta do recado. Remo, a mesma coisa. Em 88, o Remo passou um problema financeiro e fizeram até, não sei se você ouviu falar, que chamava até a gente de menudo lá, que era como é que se diz, meu Deus? Eu sei que era só garoto mesmo. O presidente da época, o Birajara Salgado, ele fez um time caseiro e pegou praticamente uns 3 ou 4 de fora, né? Inclusive, esses já estavam no Paysandu, que era no caso do Pedrinho, o Wagner, que era o goleiro, aí veio o finado Luizinho das Arábias, o Paulo Verdão, o lateral que jogou até aí também, se eu não me engano, no Rio Negro, o Paulo Verdão, que é do Rio de Janeiro, uma pessoa muito legal, muito boa, e conseguimos ser bicampeão paraense. Aí depois já veio a turma do Arthur, do Luciano Viana, foram um tricampeão, quer dizer, que foi uma época que o Paysandu praticamente sofreu assim, né, que a gente levava praticamente ganhando tudo em 89, 90 e 91, praticamente o Remo ganhou tudo. Tu está acompanhando essa Série C? Com os 3 times aqui da região norte? De vez em quando, eu vou ser sincero, porque lá nós estamos tendo um trabalho muito pós-pandemia aí, né, que a gente ainda está tomando todos os cuidados, tudo, e eu estou dando muito ênfase assim, lá no Zerão, até porque agora, no próximo dia 22, sábado, já começa o campeonato a voltar, e dia 27 o profissional já retornar também. Inclusive vai ter as rodadas do brasileiro, né, da Série D, e eu estou dando muita ênfase lá, porque tem que estar tudo arrumadinho, todas as coisas, e eu sou muito detalhista nesse fato. A propósito, é a semifinal do Sub-17 final, para completar essa categoria. Isso. E depois, acho que dia 27, tem o Campeonato Amapaense. Eu queria a tua impressão, né, como amapaense que tu és, dessa iniciativa, essa parceria da federação com a Associação dos Cronistas, aonde todos os envolvidos, eu entrevistei o Neto Góes, que é o presidente em exercício da federação, e o Tarcísio Franco, que está como presidente da Associação dos Cronistas, e eles me falaram dessa parceria, exame para sífilis, HIV, inclusive o Covid-19. Inclusive, Amarildo, a equipe do Zerão, assim como os jogadores fizeram, a equipe lá
da SEAP, no caso, o pessoal da federação também. Amanhã a equipe do Zerão, às 14h30, estará fazendo também esse exame tudinho, para estar tudo, sabe, conforme foi falado o protocolo, conforme o protocolo mandaram para a gente, vai ser também feito tudo certinho. Eu estava vendo uma série de exigências, né? 32 por equipe, profissionais, aí tem lá número. Isso é padrão, né? Para todo território nacional, claro, adequando-se a cada estado. A realidade do Amapá e do Amazonas é diferente completamente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas você é treinador de futebol também, né? Está nos teus planos, estar como gestor do Estádio Zerão te impede de assumir uma equipe, mesmo que fosse aí no estado do Amapá. Está nos teus planos mais à frente poder voltar a trabalhar no futebol, eu digo, à frente de uma equipe, envolvido com uma equipe, Jorginho? Com certeza, porque isso aí eu acredito que seja o sonho de todo jogador quando ele para, né? Até porque nós não somos treinador hoje na situação de, eu fui jogador. Nós fomos lá Sim. fora, nos capacitamos, fizemos o curso, né? E todo o tempo a gente está procurando se reciclar, né? Procurando ver a cada dia a evolução do futebol, que todo dia, como a parte física, a parte médica, em todos os sentidos está evoluindo e muito. E, por outro lado, também a gente teve um convite de um time lá de Minas Gerais, né, para sermos observador técnico aqui nessa região, aqui, no caso, em todo o Brasil, mas especificamente aqui no estado do Amapá, e somos 4, né, e nós estamos aí para fazer esse trabalho, para justamente, assim como um dia o Bira jogou, foi um grande artilheiro aí no Pará, o próprio Jasso jogou lá também, lá em Minas Gerais, e a gente quer mandar jogador, porque o clube, ele não vai mandar jogador só para o Brasil, né? Não vai mandar para os clubes, porque é uma iniciativa muito boa. O nome do time é a Academy Europa de Contagem, então fica em Contagem, é um grupo de pessoas, inclusive, Amarildo Silva, o Fernando, que foi campeão brasileiro comigo também lá no Paysandu, ele é uma das pessoas que está à frente desse trabalho. Logicamente Legal. que quando a gente recebeu o convite, o Thiago já tinha recebido na frente, e quando eu recebi o convite, que eu vi a foto do Fernando lá, e aí eu procurei saber a origem, para que você sabe que no futebol existe muitos, entre aspas, né, criadores de sonho para as crianças, aí, para esses garotos Verdade. que estão nessa idade, né? Então a gente procurou ter todo esse amparato, buscar realmente se existia isso tudo, e graças a Deus a gente está aí para isso. Nós estamos conversando com o Jorginho Macapá, atuou pela Tuna, participou da conquista do título brasileiro, pelo Paysandu também conquistou o título em 91 brasileiro, e pelo Clube do Remo, rival do Paysandu, em papéis. Primeiro ele foi para o Remo, depois foi para o Paysandu, mas conquistou títulos também no Clube do Remo, título estadual. O Jorginho, uma curiosidade, eu sempre pergunto isso para ex-jogadores, sempre. Está mais fácil hoje jogar do que, por exemplo, nos anos 90, que você jogou, anos 80? Hoje está mais fácil se tornar jogador de futebol? Era o nível ou a qualidade dos jogadores na época que tu jogou o nível era mais competitivo? Hoje é mais o empresário, é quem tem mídia que aparece mais? Olha, quando a gente fala assim, inclusive a gente já teve um debate assim entre nós jogadores, assim, né? Sempre a gente conversa. Logicamente, tudo é sadio, cada um teve sua época, sim, né? Nós tivemos na nossa época, inclusive, quando a gente se fala assim, hoje em dia, esse pessoal mais novo, quando se fala em Zico, todo mundo fala do Zico, o Zico foi um grande jogador, fulano e tal. Pelé realmente foi um grande jogador, a gente respeita, mas nessa época tiveram jogadores bons também. Para o clube que você indicar, você tinha um jogador de referência, como tinha o Dicá na Ponte Preta, que era excelente jogador, batedor de falta, como o Zico, talvez até melhor, né? E, por exemplo, nessa época de hoje, quando a gente fala isso, o pessoal fala que a gente é saudosista, ou então, porque vocês não têm oportunidade de jogar agora.
Até porque, marido, eu falo uma verdade. Quando eu fui para Tuna, na época, quando eu digo assim para Tuna, é referência o Pará. Quando eu fui para lá, se a pessoa dissesse assim, olha, não tem dinheiro para te pagar, eu jogava de graça, pelo fato de querer jogar, de ter, sabe, aquele brio, aquela vontade de jogar, de ser um profissional. Hoje é coisa que a gente não vê. Tem muitos jogadores que estão em clubes grandes aí do Brasil afora, até no exterior, que com certeza é empresário, porque hoje o poder aquisitivo, hoje o futebol ele virou capitalista e muito, entendeu? Capitalista, verdade. Muito, muito, muito. Então o empresário ele tem um conhecido lá fora, ele diz, olha, eu quero que o meu jogador rode, que é para justamente ele... eu estou falando a verdade, não estou insinuando, eu estou falando em cima, baseado em fatos, né? Que a gente vê jogadores aí que não tem nem condições de vestir uma camisa de uma seleção brasileira, de um clube grande lá, mas pelo fato de saber dar um passe, fazer como é que se diz, ter uma estatura que hoje eles vê, por exemplo, tem 1,68 m. Se você olhar o Romário, é da minha altura. Eu estive em Brasília agora com o secretário aqui, né, no início, foi há 4 meses atrás, e a gente conversou com ele assim de frente. Eu digo, quem olha assim, o Romário era... Quer dizer, hoje em dia o empresário, então, os clubes lá fora, só se tu tiver 2 metros e pouco, 1,90 m e tal. Aí o Jacozinho aí... Teve jogador em Manaus que eu vi, ó, o Bedelac, quando passou, não era tão grande. Ele tem uma estatura bacana, mas matava a pau esses caras tudinho. Mas sabe quem é o Bedelac? O Bedelac mora em Santarém hoje, né? Ele mora em Santarém. Pois então, mora. O Bedelac, ele aparentava ser alto até hoje, por conta do tupete. Só aí são 8 centímetros. Eu não posso mais nem dizer que eu tenho... Mas é isso, então, como a pergunta que você fez, na nossa época existiam jogadores diferenciados, dificilmente você via um jogador de dar com a bola na canela e tudo, hoje a gente vê jogador errando passe de 5, 10 metros, entendeu? Verdade. Mas assim mesmo as pessoas, vocês são saudosistas, vocês não ganharam nada, realmente na nossa época ninguém ganhou dinheiro não, entendeu? Nós tínhamos, olha, isso aqui, ó, sangue, na veia, nos olhos, em tudo, e a gente ia pro tudo ou nada, tanto é que nós quando jogamos contra o Guarani de Campinas, lá era Birubiru, Edson Buaro, se a gente fosse olhar para isso, não, aí os caras são melhor que nós, negativo, vamos para cima, vamos chegar junto, entendeu? Pelo Remo a mesma coisa, se não houvesse aquela situação, né, que você sabe, o Remo foi lá em 89, nós escutamos, tá aí, eu tenho certeza que tem alguns colegas aí que jogaram nessa época, eles podem até falar, podem se manifestar aí. 0-0 em Belém, Bragantino e Remo, que era o Luxemburgo nessa época, tinha o Mauro Silva, Tiba, Birubiru, só que o Birubiru é o lateral esquerdo, Gil Baiano, aquele pessoal, o time do Bragantino foi o que foi campeão paulista, campeão da segunda, mas nós chegamos lá pau a pau com ele lá, o Remo, perdemos em pênalti, mas no decorrer do jogo mesmo, houve lances lá que o Remo era para ter pênalti, o Zé Roberto Reit vai marcar? Não marcou nada e a gente perdeu. Mas Deixa eu colocar o comentário aqui do Janderson Rabelo, ele colocou aqui, programa show de bola do meu amigo Janderson Rabelo, ele tem um balneário muito bacana que a galera se diverte. E o Marcelo Gaudi, acho que dá para o Jorginho ver aí, Tu na Luz, o de Ocimar. Tu na Luz, Ocimar, Quaresma, Paulo Guilherme, Ondino, Thiago, Jorginho, Luiz Carlos. Lembro, eu sou um amigo, inclusive esse Jorginho não era eu, entendeu? Porque lá foi um fato engraçado. Ainda anteontem eu falei com o Jorginho, que ele está com um projeto lá em Belém, o Jorginho de Castro. Existiam 2 Jorginhos, se eu não me engano, chegou outro, eram 3 Jorginhos. Então, às vezes a gente ia para um jogo amistoso, aí o Jorginho fazia gol, aí dizia que era eu. Aí o outro, eu fazia gol, dizia que era o Jorginho. Aí ficou, já que esse veio de Macapá, vai ser Jorginho de Macapá. Por isso que pegou até hoje, entendeu? Então, eu digo, não, vou homenagear o meu estado lá, a minha cidade,
coloca Jorginho Macapá, e pegou direto aí, tem para onde vai a Jorginho Macapá. Ali eu estou vendo tá Jorge Almeida, mas é porque eu tenho 3 Facebooks aí, e geralmente no meu perfil, quando a pessoa quer conhecer mesmo, pode ir lá, Jorginho Macapá, que você vai ver toda a história. Tá certo. Olha, a propósito, repórter novo, ele cai muito nessas armadilhas. Eu Né? dei sorte de quando eu fui ser ponta de gol, que é como se chama, o repórter de campo, eu tive um professor no estúdio que foi o Jário de Souza, trabalhou na Rádio Globo muito tempo. Então ele dizia para mim o seguinte: olha, garoto, quando tu não conhecer o time, tu cria logo, tu vai quando tu for começar a trabalhar no campo, não perde tempo. Vai logo para os treinos, chega cedo, cria logo resenha com os jogadores, não vai chegar em treino rolando, que tu vai ficar todo perdido. Se o treino começar 4 horas da tarde, chega às 2h30, 2 horas, que aí o jogador é o seguinte, e ele não foi jogador, ele dizia o seguinte, e eu descobri isso com alguns ex-jogadores. O jogador de futebol, ele percebe logo quais são os repórteres que chegam cedo e aqueles que chegam atrasados, todo perdido. E você cria logo o relacionamento. Então, graças a Deus, eu nunca paguei gafe nesse sentido. E depois, é claro, tem aqueles que dizem o seguinte: olha, procura o repórter mais experiente, que ele vai te dar a dica quem é o Jorge, os 3 Jorge, como eles são conhecidos e tudo mais. Só que acontece, às vezes, você pega um repórter experiente, o cara ainda te vende, ainda te deixa vendido. Olha, Marcelo Gaudi, ele diz o seguinte: o Paysandu teve uma dupla de zaga com Ademilton e Nádio. É Nadia, é da tua época, é, Jorginho? Nádio, conheço muito bem. Inclusive, o Edmilton é um baiano, né? E o Nádio, outro baiano também. Era uma zaga de baianos. Um dava, o outro parava. Inclusive, eu tenho até... Hoje nós somos um parceirão, eu, o Nádio, tudinho, mas dentro de campo a gente era de... O Nádio é o que tem 1,90 m, chega a quase 1,90 m. E eu me lembro de um jogo que nós tivemos lá no Pará, que era foi até São Francisco, São Raimundo e Remy e Paysandu. Fizeram um quadrangular lá. E eu fui no escanteio, garotão ainda, né? Mas só que dentro de campo eu era danado também com o negócio de... Eu não levava assim, só apanhava, né? E pela nossa inexperiência também, que a gente sabe que o jogador mais velho, ele quer te intimidar. Então, sempre a gente tinha eu conversava muito com o Thiago, com os meninos. Eu falo muito no Thiago porque a gente jogou nos clubes tudinho por aí, e a gente conversava no hotel, a gente sempre ficou concentrado junto, eu, ele, o Rildo, e a gente trocava muita ideia, às vezes o Paulo Verdun. Então, do modo como era a nossa movimentação no campo, olha, eu vou puxar no primeiro pau, tu vai no meio e tal, e tinha essa jogada, e o Thiago foi bater o escanteio lá, quando eu saí para o primeiro pau, o Nádio me aparou com um socão na cara lá. Aí eu digo, eu olhei assim, só vi, aí ele digo, tu vem para cá, eu vou te dar de novo. Eu digo, eu fiquei, sabe, eu lagrimei, não vou mentir não, eu chorei dentro do campo. Quando foi outra jogada lá, eu já fui logo arrepiando também, né? Mas é coisa que, hoje em dia, a gente tem que ter essa consciência. A gente, por exemplo, eu já procuro passar para os atletas que a gente são subordinados a nós hoje em dia quanto treinador, justamente esse tipo. O jogador ele tem que ter malandragem, ele não pode ter ele me bateu, eu vou bater na hora. Negativo. Vamos, porque o jogador, às vezes, ele tenta intimidar. Você vê agora Felipe Melo. Felipe Melo lá no Palmeiras, se você olhar para a cara dele, só de tu olhar, tu já corre logo. E ele fica falando o tempo todo, não é só com o adversário, é com o árbitro, com tudo. Então, tu não pode deixar intimidar, entendeu? Tem que ser duro naquela situação, mas não deixar. Deixa eu só ajustar aqui o áudio. Ok. Para essa conversa.
Voltou. Deixa eu adicionar aqui o... Caiu, mas voltou, Jorginho. Tecnologia, mas não é sua, não. Foi a minha, viu? Foi a minha. Ok. Jorginho, vamos falar um pouquinho do que tem sido, por conta da pandemia, as novas medidas, né? Mudou muita coisa. Você que está hoje como gestor do Estádio Zerão, o que mudou para o que era anteriormente e o que se tornou mais exigente? Vocês terão agora as semifinais e final do Sub-17 e a partir do dia 27 o campeonato estadual. Está tudo pronto. O que acrescentar de informação, já que você chegou a falar até um pouco durante a entrevista a respeito das medidas em virtude da pandemia? Então, hoje, praticamente, a Marilda eu ainda nem li, mas chegou um protocolo da CBF para a federação e o manual da federação, ele procurou adequar para a nossa realidade de hoje, né, do que a gente pode fazer aqui. Então, eu não abri, que foi ainda agora que chegou para mim, e justamente na hora que eu ia abrir, aí você passou a mensagem para mim, e ainda não li ao fundo qual os parâmetros que a gente vai trabalhar nisso. Mas, de antemão, eu já posso te adiantar que nós vamos tomar todas as providências necessárias, né, que, aliás, nós já tomamos, só executar na hora dos jogos, dos jogos, tanto do dia 22, agora, de dia 25, que é a decisão final do Sub-17, dia 22 é o primeiro jogo da final, né, e dia 25 a final. E dia 27 já é o início do Amapazão, já os jogos que estão restando. E vai ter o distanciamento, nós vamos ter toda a base de álcool, gel, o pessoal tudo vão estar com máscara, o pessoal que vai dirigir o carrinho, maca lá, todo mundo, inclusive o pessoal da imprensa, entendeu? Foi uma reunião que tiveram lá na federação, justamente nos passaram, está tudo sobre controle, né? Sob controle, para que a gente faça, logicamente, que tenha um ambiente tudo legal, porque pode ter a visita de alguma pessoa da ordem pública, né, para ver se está tudo certinho, mas, graças a Deus, no que depender da administração do Estádio Zerão, da sua equipe, com certeza está tudo preparado. Eu quero agradecer a atenção do Jorginho Macapá, o Jorginho, atacante que passou pela Tuna Luso brasileira, pelo Paysandu, pelo Clube do Remo. Hoje ele está como gestor no Estádio Zerão, é treinador de futebol. Jorginho, muito obrigado por ter sido solícito com o Futebol do Norte. Essa entrevista vai ficar disponível na página do Futebol do Norte. E obrigado mesmo, tá? Obrigado. E agradecer ao meu amigo Rosivaldo por ter intermediado e facilitado o contato contigo para que a gente pudesse realizar essa entrevista. Tranquilo, Amarildo, eu que agradeço, e inclusive quando eu for aí em Manaus, como eu te falei, eu tenho uns parentes que moram aí, eu vou fazer uma visita em loco a você. Quero agradecer os meus amigos também, o Cléo, mandar um abraço para a família dele aqui, que todo mundo com certeza está assistindo. Aqui nós temos um problema só de comunicação, a internet, de vez em quando está caindo, eu acredito porque muita gente não entrou aí, que a gente sabe que a gente tem um prestígio grande com a galera aqui, e sempre eu vou estar ao dispor da sua pessoa, que apesar de eu não ter conhecido ainda pessoalmente, através do vídeo eu estou vendo que você é uma pessoa, um grande profissional, porque só de você estar alencando esse programa, justamente fazendo com que as pessoas venham conhecer os atletas do passado, isso é de grande valia, entendeu?
eu sempre falo uma coisa, Marildo, a pessoa que nos quiser, eu falo para minha esposa, ela ri, mas eu digo, ó, quando tiverem de fazer alguma coisa, por exemplo, a gente teve uma passagem boa, nós fizemos com que o estado do Amapá pelo menos ficasse conhecido lá fora, nós temos vários jogadores que saíram daqui, mas não deixa eu morrer para me homenagear, homenageia em vida. Depois de morto não adianta, entendeu? Então, eu agradeço você, parabéns pelo programa, e você vai ter uma pessoa assídua assistindo agora aí, pode ser quem for que seja entrevistado por você, eu vou estar, de vez em quando, se eu puder dar uma opinião, logicamente eu vou falar. Tá bom, amigão? Fica com Deus, um abraço aí a todos. Fique inteiramente à vontade, eu que agradeço a sua atenção com o Futebol do Norte. E esse programa ele fica disponível na página do Futebol do Norte, no facebook.com/Futebol do Norte. E eu vou disponibilizar também esse programa na íntegra, num canal do YouTube que eu vou passar para você, tá bom? Que é o Amarildo, radialista, eu sempre disponibilizo as entrevistas por ali também. Obrigado, Jorginho Macapá, pela atenção com o Futebol do Norte. Um grande abraço para você. Tamo junto. Valeu. Tá aí, gente. Conversamos com o Jorginho. Hoje eu tinha combinado entrevista com ele, dentro do programa. Eu, para não perder o tempo, já vou passar as manchetes do Futebol do Norte, tá legal? Olha, o Rafael Antônio Vieira disse, olha, qual a opinião sobre contratar um assassino de uma mulher? Enfim, acho que é relativo ao goleiro Bruno. Bem, a entrevista era mais referente a essa situação lá no Amapá, por conta da pandemia, e com relação à carreira dele no Clube do Remo, na Tuna, e também no Paysandu. O Jorginho hoje está mais voltado para a sua atividade no Estádio Serão. E, enfim, quando eu entrevistei, eu não sei se o Rafael acompanhou, eu cheguei a entrevistar o técnico do Rio Branco, o João Mota, que, diga-se de passagem, é muito solícito. Nós chegamos a tocar nesse assunto, sobre a pressão, sobre a crítica. Ele chegou a responder naquela ocasião. Tá bom, Rafael, mas está feito o teu registro no programa. Vamos até as manchetes do Futebol do Norte? Eu já aproveito e destaco para vocês, e aí já finalizo o programa, as manchetes do Futebol do Norte de hoje. À noite eu vou falar da consulta que eu fiz para os clubes amazonenses a respeito da decisão do TJD por unanimidade 7-0, para que o campeonato volte a ser disputado em campo. Volte a ser disputado, que é para ocorrer a indicação dos representantes, principalmente para o ano que vem, na Série D. E eu consegui colher com o Manaus, consegui colher com o Princesa dos Solimões, consegui colher com o Nacional, Nacional não por completo, consegui com o Penarol, e eu vou hoje à noite trazer a impressão ou a resposta, como queiram, dessas equipes, a qual eu consegui contato, e também informar aquelas que ainda não obtivemos resposta, tá bom? Olha, a sede do Nacional é tombada por interesse histórico e cultural. Em busca da segunda vitória, o Andirá Esporte Clube encara o Vasco pelo campeonato acreano. A Amapazão Sub-17 reinicia com o duelo entre trem desportivo e oratório no sábado, agora nesse sábado. Plácido de Castro se reforça com jogadores do Porto Velho para retorno do campeonato acreano. A Sociedade Esportiva Caeté de Bragança, no Pará, anunciou a aquisição do terreno onde será o centro de treinamento do clube, com 200 mil metros quadrados, 3 quilômetros do centro de Bragança e 500 metros da antiga ferrovia Belém-Bragança. Está aí na página do Facebook o vídeo com o Rodrigo Barata, que é o presidente do Caeté, o Rodrigo Barata. Tocantinópolis Esporte Clube confirma 3 reforços para a Série D. Zagueiro do Manaus lamenta segundo empate na Série C. O jogo vai ser 2 horas contra a Jacuipense em Pituaçu, nesse sábado. Imprensa esportiva da ACEAP passa por testagens na Federação Amapaense de Futebol. E a Federação Paraense de Futebol confirma o início do Parazão Feminino no dia 4 de outubro. E mais, Rio Branco e Nauas estreia no retorno nesta quarta-feira. E Princesa de Solimões completou 49 anos na última
é terça-feira. E aí nós entrevistamos ontem o presidente Modesto Alexandre, que falou bastante. Nós até disponibilizamos alguns vídeos de quem vestiu a camisa do Princesa e escreveu história, alguns, em particular, referente àquele o título de 2013. Gente, eu quero agradecer a audiência. Eu vou ficando por aqui. Eu volto à tarde com uma participação no Instagram, Amarildo Silva Imprensa Esportiva, às 23 horas, 0 hora, no horário de Brasília, com a segunda edição do Futebol do Norte. Grande abraço. Bye, bye.